Querido aluno, irmão, irmã em Cristo Jesus, dando continuidade ao nosso quinto encontro, agora no segundo tópico: o que se espera de um discípulo? Certamente, quando Jesus definiu o que é um discípulo, ele também colocou como itens definidores, aclaradores, aquilo que marca, aquilo que identifica alguns sinais. Dentre estes sinais, já mencionamos no primeiro tópico que um verdadeiro discípulo de Jesus, precisa encarnar o amor de Cristo Jesus. Agora, em segundo lugar, o verdadeiro discípulo de Jesus precisa dar fruto. Espera-se de um discípulo de Jesus que ele dê fruto, que ele produza fruto. E o primeiro texto do qual nos lembramos ao falar deste item tão importante dentro do processo de discipulado é a mensagem de Jesus, seu discurso em João capítulo 15, onde Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, é o viticultor. E Jesus fala da importância da videira bem pouco. Ele fala mais da importância de frutificar. A ênfase de Jesus nesse texto é a frutificação. É claro que os discípulos já conheciam textos sobre a videira mencionado pelos profetas, inclusive por Isaías. Eles sabiam também que Deus, com muita frequência, fazia uma aplicação, usava uma figura de linguagem para chamar Israel de uma videira, da qual Jesus esperava fruto. Mas agora Jesus está olhando para os seus discípulos e ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Israel foi uma videira no sentido passageiro. Israel foi uma videira da qual o seu viticultor não pôde ver os frutos que desejava, que esperava. Mas agora Jesus dizia aos seus discípulos: eu espero de vocês que deis fruto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Está escrito em João 15,16. No versículo 8, Jesus usou, de igual modo, uma colocação importantíssima. Ele fez uma colocação importantíssima. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Perceba as colocações de Jesus. No versículo 2, ele diz: toda vara em mim, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, meu Pai tira, meu Pai corta aquele ramo e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Se você lê cuidadosamente João capítulo 15, você vai perceber que Jesus apresenta algumas situações. Primeiro, nenhum fruto. Segundo, algum fruto. Terceiro, muito fruto. Quarto, mais fruto ainda. Repetindo, primeira situação, nenhum fruto. Apenas para enfatizar
por uma questão didática. Se não der nenhum fruto, o pai corta a vara, corta o ramo e limpa os demais, para que continuem frutificando. Então, primeira situação, nenhum fruto. Segunda situação, algum fruto. Terceira situação, que é o desejo de Deus, muito fruto. E a quarta, mais fruto ainda. Perceba que a intenção do discipulador mor, do discipulador mestre, de fato o mestre dos mestres, o nosso modelo por excelência, a sua intenção era a multiplicação dos frutos. Aliás, se analisarmos com um pouco mais de cuidado, podemos até descobrir qual era a intenção de Jesus em tratar desse assunto, em falar desse processo de frutificação de uma árvore. Todos nós sabemos que o fruto de uma árvore alimenta, dá sabor, dá energia, dá nutrientes, cura. Sim, pode fazer isso na vida de um ser humano. Restaura, revigora, renova. Porém, a maior finalidade para a qual aquela árvore foi criada, foi planejada pelo Criador, foi o plano, o propósito de continuidade, de multiplicação da própria árvore por meio da semente. Foi assim que o Criador planejou. Outras árvores serão geradas, outros frutos serão produzidos, que por sua vez darão sementes, que por sua vez serão plantadas e se tornarão em outras árvores. Pois é isso que Jesus enfatiza em João 15. O que está enfatizado aqui, e que é necessário que você, querido aluno, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, discipulador, fazedor de discípulo, entenda que o ponto alto aqui é fazer novos discípulos. Esse método escolhido por Jesus é, sem dúvida, o método por excelência para o crescimento, para a expansão do seu reino na terra. E esse método é o discipulado. Fazer novos discípulos. Alguém poderia questionar, algum estudioso da Bíblia, e dizer, não, mas esses frutos a que Jesus se refere não quer dizer novos discípulos, não quer dizer novos decididos. Nós podemos relacioná-los com Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, isso seria os atributos do caráter de Cristo na vida de um discípulo. Aí poderia alguém citar o que Paulo diz? Ele estaria relacionando apenas ao amor, à alegria, à paz, à longanimidade, à benignidade, à bondade, à mansidão e o domínio próprio, fidelidade e domínio próprio. Mas é preciso lembrarmos que, ainda que o texto esteja relacionado, o objetivo primordial do Senhor Jesus em enfatizar a multiplicação da semente, a multiplicação dos frutos, certamente ele não estava pensando apenas em qualidades na vida de um discípulo, mas ele estava pensando em uma multidão de discípulos que viriam aos seus pés, que o seguiriam, que o amariam de todo o coração. Certamente, essa analogia da frutificação
não pode estar desassociada, desligada, desconectada do compromisso da grande comissão de expansão do reino de Deus. Ainda que, se no primeiro momento, os nutrientes de um fruto servem para dar sabor, para alimentar as pessoas, não podemos nos esquecer que tudo deve ser direcionado ao desafio de ajudar pessoas a ganhar outras pessoas. Novos discípulos a fazerem novos discípulos para o reino de Deus. É por isso que Jesus disse: eu desejo, meu Pai deseja, ele será glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E no versículo 16, a mensagem fica mais forte. Vocês não escolheram a mim. Primeiramente, não. Eu escolhi vocês e nomeei vocês para que vocês possam ir, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. A evangelização, quando não está acompanhada da preocupação de fazer novos discípulos para Jesus, se ela estiver focada apenas no número de decididos ou no número de convertidos, certamente ou provavelmente será um trabalho que não permanecerá. Mas o discípulo que produz outro discípulo, o discípulo que gera outro discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus que faz outro discípulo, certamente verá o reino de Deus em processo, o processo se repetindo, com o nascimento de outro discípulo, que se multiplicará em outro, que fará outro, para que o reino de Deus alcance todas as fronteiras da terra. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, isto mesmo, transmite-o a homens fiéis e idôneos, para que também ensinem ou transmitam a outros. Aí nós encontramos basicamente 4 gerações nesse versículo: a geração de Paulo, a geração de Timóteo, a geração dos discípulos de Timóteo e a geração dos discípulos de Timóteo. Exatamente com essa motivação, nós iremos para o terceiro tópico. Com essa motivação, nós iremos aprender no terceiro tópico deste 5º encontro que se espera do verdadeiro discípulo a motivação para fazer novos discípulos. É uma outra linguagem, é uma outra forma de dizer: você precisa dar fruto. É uma outra forma de dizer: ame mais as pessoas. Dedique-se a amar ao próximo. Dedique-se a expandir o reino de Deus. Porque aquele que te chamou e que fez de você um discípulo espera que você se multiplique em muitos discípulos. Como disse Paulo a Timóteo: o que você ouviu de mim, isto mesmo transmite. O conteúdo, aquilo que Jesus ensinou, está lá na grande comissão. Ensine outros a guardar. Ensine outros a obedecer. O que você ouviu de mim, transmita a homens fiéis e idôneos, para que ensinem a outros. Perceba, Barnabé discipulou Saulo. Saulo, agora conhecido como nosso irmão Paulo, que é o seu nome grego,
seu nome é em grego, discipula Timóteo. Timóteo tinha o dever de discipular outros, que por sua vez, se fossem fiéis e idôneos, transmitiriam o mesmo conteúdo a outros. Perceba que, de geração em geração, esse é o propósito. E você teria uma pergunta, querida aluna, dizendo, se expressando, e esse método, pastor? Esse método, professor, de fato funciona? Sim, ele funciona. Ele foi criado por Jesus, utilizado por Jesus, pelos apóstolos, com especialidade por Paulo. Ele é tão seguro, é um método tão correto, um método tão extraordinário, que você pode ter certeza. Já se passaram quase 2000 anos desde que Paulo deu esta palavra e nós estamos aqui, ainda agora, falando do mesmo assunto. Eu estou aqui porque alguém me discipulou. Você está aí? Alguém investiu tempo em você. Talvez não tenha sido discipulado formal, sistematizado, organizado, ou tão trabalhado como este curso que você está fazendo agora e se preparando para fazer melhor. Mas o certo é que alguém mentoreou você. Alguém investiu tempo em você. Alguém orou por você. Alguém teve a intenção de ajudar você a permanecer firme na fé. Pode ter sido o pastor no culto de doutrina. Pode ter sido o seu pai e a sua mãe no culto doméstico. Pode ter sido o professor da escola dominical que, mesmo sem ter profundo conhecimento sobre a Bíblia ou sobre o discipulado, mas gastou tempo com você, dando o exemplo de um verdadeiro cristão. Isso também é discipulado. Discipulado informal. Mas Paulo está falando de algo intencional. Timóteo, coloque como propósito, como meta, o que eu recebi, eu passei para você. O que você passou a ouvir de mim, o que você ouviu, o que você aprendeu de mim, isto mesmo, não mude, não adultere, não diminua, não aumente. O conteúdo é o desafio do conteúdo do discipulado. É o que aprendemos de Jesus. O que você ouviu de mim, isto mesmo, transmite a homens fiéis, para que eles também transmitam a outros. É nisto que está a ênfase do nosso terceiro tópico deste quinto encontro: a motivação. A motivação para discipular outros. É bem verdade que o apóstolo Paulo foi um dos maiores plantadores de igrejas. Mas não só isso. Ele não se preocupou apenas com o número de decididos ou de convertidos. Ele fez discípulos. Ele treinou homens. Ele treinou mulheres. Ele os motivou para que fossem verdadeiros multiplicadores de discípulos. E eu quero meditar por mais 5 ou 6 minutos com você sobre essa motivação. Porque discipular é partilhar a vida. Isso implica em promover relacionamentos profundos, que vai exigir de nós tempo e prioridade. A abrangência da nossa devoção a Deus também será demonstrada por nosso amor às pessoas. O amor, conforme foi destacado por Mark Dever, é o motivo para discipular outras pessoas. O maior trabalho,
a maior demonstração de amor para com ou dentro do reino de Deus é a dedicação ao serviço do discipulado de outras pessoas. Como isso é importante? O motivo para discipular outras pessoas começa no amor de Deus por nós. Ele nos evangelizou, Ele nos discipulou, Ele deu sua vida por nós. E aí, João diz, como Ele nos amou primeiro, nós também devemos amar aos irmãos. Como Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 de João 4, 19 a 21 está escrito, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Qualquer alegação de amor a Deus não demonstrada mediante o amor ao próximo equivale ao amor a um falso Deus. Seria uma outra forma de idolatria. Mas Jesus e João, quando tratam deste assunto, estão nos ensinando que nada demonstra tanto esse amor a Deus e ao próximo, como o ato de discipular outras pessoas, de se dedicar a outras pessoas, de se sacrificar pelo bem de outras pessoas, exercer uma boa influência espiritual sobre elas, de modo deliberado, para ajudá-las a seguir a Cristo. Claro que isso vai implicar em tempo de qualidade, tempo para estar junto, tempo para estar perto, tempo para falar, tempo para orar, tempo para ler a Bíblia juntos, tempo para acompanhar ao templo, levar ao templo, visitar no lar, ir ao trabalho, gastar tempo para saber como o outro está, como o outro anda, que tipo de crescimento ele teve na última semana, no último mês ou no último ano. A verdade é que o discipulado é um processo tão abrangente que deveria envolver toda a igreja, não só os novos na fé. Todos precisam de discipulado, inclusive pastores precisam ser discipulados por pastores mais maduros. Todo Timóteo precisa de um Paulo, e todo Paulo deveria ter um Timóteo para estar treinando, para estar discipulando. Qual é a sua motivação? O terceiro tópico deste quinto encontro nos faz pensar nessa motivação que inclusive foi ensinada e exemplificada por Jesus, quando queria restaurar o apostolado de Pedro, mesmo depois de Pedro ter negado o mestre e dito não conhecê-lo, declarou não conhecê-lo. Mas, depois de terem jantado à beira do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito isto, digo. Vou repetir aqui a segunda pergunta de Jesus. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. O que podemos perceber nesta entrevista de Jesus, naquela madrugada especial? Aprendemos aqui algumas coisas. Lembre-se que quando Pedro traiu Jesus, quando Pedro negou Jesus, negou que o conhecia, negou que andava com ele, negou que o seguia, era de madrugada. Fazia frio. E agora Jesus aproveita o amanhecer do dia, muito cedo, ainda de madrugada, e aparece na praia do mar. E pergunta: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então Jesus prepara o ambiente. Ali acontecem alguns milagres. Não vamos ter como detalhar agora. Mas vamos ao foco. Quando eles terminaram de pescar e chegaram na presença de Jesus, já havia peixe assado. Interessante. Jesus não estava lá com eles. Eles não haviam trazido peixe ainda a Jesus. Mas Jesus já havia preparado tudo. Terminando aquela refeição, Jesus olha para Pedro no meio dos demais e pergunta: Simão, você me ama mais do que estes que estão aqui? No primeiro momento, foi fácil dizer: eu te amo. Mas na segunda pergunta, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira pergunta, ele disse: Senhor, tu sabes de tudo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Senhor, tu sabes de tudo, inclusive que eu neguei que te conhecia. Eu fui fraco. Eu falhei. Eu escorreguei. Mas lá no íntimo do meu ser, tu sabes que eu quero te seguir, que eu te amo e eu quero te servir. E para confirmar o seu amor, a sua restauração, Jesus declara: apacenta os meus cordeiros. Depois, apacenta as minhas ovelhas. Depois, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro responde a primeira vez, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Quando Pedro responde a segunda vez e a terceira, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, com o objetivo de recuperar a confiança de Pedro em si mesmo, Jesus declara: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Exatamente porque Pedro havia negado 3 vezes. Jesus não queria que ficasse nenhuma acusação maligna na mente de Pedro. Jesus queria que ele superasse, que ele vencesse aquele problema. Por 3 vezes também Jesus o comissiona a apacentar as suas ovelhas. Com essa insistência, Jesus estava fortalecendo no coração de Pedro pelo menos 2 verdades. Primeira, mesmo depois do seu fracasso de negá-lo por 3 vezes, Jesus acredita no seu chamado e investe nele e dá-lhe a responsabilidade. A segunda verdade é o meio pelo qual Pedro deveria demonstrar o seu amor por Jesus, seria apacentando as ovelhas de Jesus. Que maravilhosa restauração! Estava nascendo um impulso espiritual no coração daquele apóstolo. Estava acontecendo uma verdadeira restauração. Quando aconteceu aquele encontro entre Jesus e o apóstolo Pedro,
estava nascendo para a glória de Deus. Uma motivação tão grande que levou Pedro, lá no dia de Pentecoste, a testemunhar publicamente e depois dedicar a sua vida a milhares de pessoas. E por último, sofreu o sacrifício pelo próprio Cristo. Para finalizar, o nosso terceiro tópico e este quinto encontro, eu preciso lembrar a você, 1 de João 3, 16 a 19. Diz assim o texto sagrado: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Aqui eu posso afirmar a você, um verdadeiro discípulo de Jesus está comprometido com ele. O que se espera de um verdadeiro discípulo de Jesus? Se espera a internalização do amor, a encarnação do amor de Cristo. Se espera que ele produza frutos para o reino de Deus, que ele produza frutos para a alegria e para a glória de Deus. Como disse Jesus, nisto será glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nas palavras de Bonhoeffer, podemos afirmar que o autêntico discípulo de Jesus pode ser identificado, pode ser comparado com um ramo que está ligado à videira e produz muitos frutos, com o trigo que pode ser separado pelo joio na época da colheita, devido aos frutos. Ele deve ser separado, o joio para um lado, o trigo para o outro. Mas também o verdadeiro e autêntico discípulo pode ser comparado a um vaso de ouro ou de prata, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Um verdadeiro discípulo se espera dele que ele seja também o terreno mediante o qual, ou por meio do qual, Deus fará uma semeadura gloriosa para que esta semente que é tão poderosa, a semente do Evangelho, se multiplique nele e ele seja um multiplicador de novas sementes, de novos discípulos. Isso é tão importante na parábola contada por Jesus, por exemplo, em Mateus, ela também é repetida em Lucas, Mateus 13, 19 a 23, e também em Lucas 10, Lucas 8, melhor dizendo. O discipulador, comparado aqui com o semeador, não se desestimula, não desiste. Pois quando a semente cai em boa terra, ela pode multiplicar-se. Ela morre, passa pelo processo de germinação, nasce, cresce e frutifica. A 30, a 60 e a 100 por um. Ninguém tem o limite. Ninguém pode impor limites. Quando um verdadeiro discípulo de Jesus se entrega, se coloca à disposição do rei, se coloca à disposição do mestre,
para internalizar o amor de Cristo, para frutificar e para exercitar a verdadeira motivação de fazer novos discípulos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos abençoe e faça de nós multiplicadores de milhares e milhões de discípulos para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém.